interessante. Eles protegeram o dinheiro deles mesmos. Deles mesmos, é. Então, 10% para o Ronaldo Fenômeno é um grande valor. E as dívidas antes do casamento é a mesma coisa dos bens antes de casamento. Mesma coisa. Não se comunica. Não se comunica, porque não é em benefício da família. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Os Noivos, o podcast que te ajuda a realizar o seu casamento com praticidade, segurança e agora na base da lei. Dentro da lei. Estou aqui, eu, Guilherme Calegari, com a minha noiva. Como é que tá? Tô bem, você? Tá bem, Aline Federici. E hoje vamos falar do quê? Hoje o assunto é sério, hein? Noivo tá suando frio já. Hoje a gente vai falar de casamento pra valer, casamento na lei. Vamos falar de casamento civil, casamento com efeito civil, que até pouco tempo eu nem sabia que tinha diferença, união estável, tipos de regimes de casamento. Vamos aí, tem dúvida? Esse episódio é o que eu tive mais dúvidas para escrever ali o roteiro. Não sei se todas as noivas, os noivos, né, tem tantas dúvidas, e foi o que eu encontrei menos material quando eu estava pesquisando. Então eu acho que vale a pena ir para casar já sabendo de tudo. Talvez um dos podcasts mais importantes que a gente já gravou. Sim. E muito importante também para você fazer o seu casamento e não ter problema depois, que a gente Sim. sabe que... E também, um adendo, né? Muita gente negligencia esse assunto, né? Vamos casar. Ah, isso aí é só burocracia, né? O casamento civil, assina lá o papel e não tem essa conversa ou esse conhecimento sobre os tipos de regime, sobre o casamento e não fala sobre isso. E começar uma vida assim, né? Com duas pessoas que vêm de criações diferentes, realidades diferentes, né? Lidam de forma diferente com dinheiro, com essas questões. Ouvi hoje que é uma arte. Ter esse relacionamento. Pois é, então essa conversa antes do casamento, ela é bem importante. Eu acho que a gente tem que ficar atento e casar conhecendo, né? Sabendo as escolhas que a gente está fazendo. Exatamente. E para falar desse assunto muito importante, temos aqui Selma Valente, com bastante experiência na área civil e de família, advogada, com 26 anos no ramo e mais de 500 processos já solucionados ou participados. Seja bem-vinda, Selma. Obrigada pelo convite, primeiramente. E me sinto até honrada em estar aqui, trazer um pouquinho do meu conhecimento, né? Um pouquinho do que eu puder ajudar aí nessas questões de dúvidas e que são realmente bastante importantes. Falar sobre isso e esclarecer, porque com certeza a grande maioria tem dúvida e muitos ignoram, né, essas dúvidas. Sim, falar é só burocracia, vamos deixar para depois a gente ver. É. Mas o depois geralmente, né, pode vir numa situação que você não está tão bem assim. Fica mais grave, né? Então é sempre bom prevenir, né? Selma, conta um pouquinho da sua experiência, como que você começou na área, o que você já fez, como é que foi essa trajetória? Então, eu sou formada há 26 anos, né? E na faculdade a gente pensa em ir para o direito penal, o direito criminal, que é um dos mais bonitos, é verdade. Mas depois, na prática, a gente vê que a coisa não é tão bonita quanto a teoria. E aí eu parti aí para a esfera civil. Dentro da esfera civil tá a área de família, é um ramo bem gostoso, é um ramo que a gente lida com patrimônio, com casamento, e lida com divórcio, com as partes um pouco não, né, mais tristes, necessárias, que faz parte da vida também, né? E aí nós partimos aí para o direito civil. Eu dou assessoria empresarial também, né? E, inclusive, eu sou advogada do Buffet Calegari já há 15 anos, né? Tempinho, né? De experiência. Já. E o civil me encantou, realmente. Então, além do civil, a gente atua no trabalhista, no previdenciário, mas o direito civil, a gente tem bastante experiência, como você te disse aí, com mais de 500 processos. E orientações jurídicas entre esses processos. Só na área da família, isso. Na área da família, Acaba fazendo bastante coisa, né? A parte do direito tem diversas áreas a fazer. Ramifica muito, né? É uma correria danada. E explica um pouquinho para o pessoal qual que é a diferença de casamento civil e casamento com efeito civil. E união estável, né? Também união estável.
O casamento civil e o casamento religioso com efeito civil é a praticidade, né? No casamento civil, depois que corre as proclamas, que está tudo certo, os noivos, o casal tem que ir até um cartório e casar no cartório. Quando ele é feito com religioso com efeito civil, o Estado outorga para uma igreja com CNPJ, muito importante, não é qualquer instituição, né? A instituição religiosa ela tem que ser constituída, tem que ser uma empresa com CNPJ. O padre ou pastor que vai realizar esse casamento tem que ter um curso que chama ministro de religioso, para ele ser habilitado para fazer esse casamento civil com efeito religioso. Então, na hora da cerimônia do civil, é registrada uma ata. Essa ata, depois, os noivos vão assinar, reconhecer firma, eles vão levar ao cartório para isso ser homologado, habilitado no cartório. E aí sim vai gerar a certidão de casamento. Então é a praticidade de fazer tudo num momento só. Um dia só, ficar com a data da celebração. É. A certidão sai com a data. E a união estável tem diferença para o casamento civil? A união estável não tem diferença nenhuma. Hoje a lei, já com a Constituição Federal de 88, desde 1988, a união estável foi equiparada ao casamento com todos os direitos e obrigações. Então não há nada que diferencie. A única diferença é que é o regime de casamento. Quando é união estável, automaticamente ele vai ser regido esse matrimônio pelo regime de comunhão parcial de bens. Então é automático esse regime. E é interessante que o casal que está vivendo em união estável não vai simplesmente morar junto. É uma união estável? É uma união estável. Mas o importante é que ele registre uma escritura de união estável perante o cartório para dar mais formalidade para aquele relacionamento, que isso vai evitar um monte de problema patrimonial e problema na questão dos benefícios previdenciários, que é pensão por morte, na questão de divisão de bens. Então, existe um erro muito grande entre os casais imaginarem, bom, eu tenho um patrimônio considerável, então não quero casar, vou só morar junto para não dar rolo com o meu cônjuge, lá no futuro, lê do engano. Aí é que vai surgir os problemas, o problema vai ser bem maior, então é melhor que isso seja feito, se é união estável, que seja feita como escritura de união estável e pode-se fazer um pacto antinupcial nessa união estável, que evita problema depois. Legal, então a gente entrou um pouquinho aí, vamos falar dos tipos de regimes de bens, né, do casamento. Quais são os tipos aí? Fala um pouquinho de cada um. Hoje nós temos, com o evento do novo Código Civil, surgiu um quarto regime. Então, hoje nós temos 4 regimes de casamento. Nós temos o mais comum, que é o comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens e participação nos aquestos. Então, esses 4 regimes que vai reger o tipo de... como será a partilha e a administração de patrimônio. Então, hoje nós temos esses 4 regimes. E qual a diferença entre eles na questão da partilha do patrimônio se um dia, né, o casal viesse se separar? Bom, na comunhão parcial de bens, tudo que cada cônjuge tem antes do início da relação matrimonial pertence a cada um deles. Tudo que eles vierem a constituir após o início do matrimônio pertence 50% para cada um, independente de quanto efetivamente cada um dos cônjuges contribuiu para a aquisição daquele patrimônio, e se contribuiu, não importa. Só um comprou, o outro não contribuiu com nada, ou um contribuiu com 10%, outro com 90%, independente da contribuição. Na comunhão parcial de bens, tudo que adquiriu após o início do matrimônio é 50% de cada casal, no caso de um divórcio, né? E no caso de falecimento, de herança, aí a gente entra no âmbito de ele é herdeiro e meeiro. Aí depois eu posso explicar um pouco melhor. Na separação total de bens, cada um tem o seu patrimônio próprio. Tanto aquele constituído antes do início do matrimônio, como aquele que vai ser constituído
posteriormente ao matrimônio. Então, só vai ser de ambos se houver, na hora da aquisição, o registro no nome de ambos. Então, um exemplo, eu comprei um imóvel, eu sou casada com separação total de bens, então esse imóvel vai ficar 20% para mim, que foi efetivamente o que eu contribuí, e para o meu cônjuge vai ficar os outros 80%. Então, isso tem que ser definido na escritura, ou no contrato de compra e venda, ou em algum documento que vai ter relação com a aquisição daquele patrimônio. Então, se não tiver, vai pertencer a quem tiver no nome. Então, essa é a separação total de bens. A comunhão universal de bens tudo é nosso. Tudo que você tinha antes e tudo que nós passamos a ter agora é de todos. Então, tudo é de todos. Então, é comunhão universal. Então, a herança se comunica. Se esse cônjuge recebeu uma herança na comunhão universal, a herança vai ser do outro cônjuge também, na sua proporção de 50%. Se ele recebeu uma herança na separação total de bens ou na comunhão parcial, não se comunica, porque é uma expectativa de direito que nasceu lá no dia que ele nasceu, essa expectativa. Então, o que é parcial de bens? Não é após a constância do casamento, a expectativa de direito não nasceu quando essa criança veio ao mundo, então não se comunica, doação não se comunica, herança não se comunica, apenas no comunhão universal de bens. E na participação dos aquestos, é assim, se confunde um pouco, é um regime que não é muito usado, ele é bem confuso, até para o poder judiciário. Ele fez uma misturinha aí, entre comunhão parcial e separação total. Então, ele, em suma, o que ele quer dizer? Olha, na constância do matrimônio eu adquiri um bem, e eu vou provar qual foi a minha participação nesse bem, mesmo que esse bem não esteja em meu nome. Então, ele vai se confundir um pouco nessa questão como uma comunhão parcial de bens. E a gente mal ouve falar sobre isso, acho que não tem muitos casos. Ele é muito, muito raro. Ele entrou no Código Civil novo, mas ele é em desuso mesmo. Não pegou, como a gente fala, é uma lei que não pegou. Aqui no Brasil tem isso, né? A lei pega ou a lei não pega. E você falando assim, para mim, parece assim, quando o casal começa a vida jovem, os dois vão começar a construir patrimônio, não tem um patrimônio relevante, ou nem tem patrimônio ainda, até me parece mais justo, e é o mais comum, ser o regime a comunhão parcial de bens. Exatamente. Mas você, como advogada, tem alguns casos, inclusive para separação, para comunhão parcial de bens, ou para separação total de bens, alguns casos que você aconselha a se pensar melhor e não escolher esse regime automático que a gente fala? Exatamente. O que acontece? Não existe um regime bom ou um regime ruim. Existe o regime certo para o casal certo. Essa é a grande diferença. Então, cada caso vai ter que ser avaliado. Num caso como você colocou, nesse exemplo, o casal vem de famílias humildes, não tem expectativa de herança, não tem patrimônio, e vão começar a constituir uma vida juntos, o melhor é parcial de bens. Porque começar já separando algo que nem existe, me parece que é uma união boa entre esse casal. Mas é muito importante conversar sobre isso. Sabe, uma coisa muito interessante que eu vivenciei ao longo da minha carreira é que, mais do que um adultério, os problemas financeiros e patrimoniais são mais casos de divórcio do que o adultério. E aí o que acontece? Antes de se casar, os noivos se sentem mal em falar sobre isso um com o outro, acham que vai ser desagradável, o outro pode interpretar mal e costumam não falar nada. Já está pensando em separar, nem casou. Muito essa frase, nem casou, já está pensando em separar. Mas não é assim, porque você já resolve um problema que fatalmente ele vai vir no futuro. Só que você vai resolver não como problema, você vai trazer ali já uma dinâmica para aquele casamento, para não haver dúvidas. E deixar mais claro, né? Também. Mais claro. Não haver questionamento, expectativas, né? Porque frustradas. Mas eu pensei que você ia considerar isso, porque a minha criação, né? Tudo era dividido, tudo era igual. E o outro pensa, não, eu pensei que você ia entender que isso... Então, assim, não dá pra gente imaginar o que o outro pensa. Não é melhor conversar e saber de fato o que cada um pensa e chegar num acordo,
no momento que você está bem. Porque quando você vai casar, supõe que vocês estão se amando. Claro. Tudo é alegria, né? E quando vocês vão, se acontecer um divórcio, não vai ser se amando. Não. Então, talvez a conversa, o diálogo já vai estar comprometido, né? Exatamente. E conversar sobre isso, se você evitar uma frustração ou uma discussão maior nas questões patrimoniais e financeiras, talvez você evite o divórcio. Também evita. É muito interessante isso. Então, eu É melhor conversar e não precisar do que precisar e não ter conversado. Exatamente. Então, o melhor, o mais ideal, parece uma coisa banal e não é uma coisa usual, os noivos se preocuparem em pensar nessa questão do regime de casamento e consultar um profissional, um técnico, um advogado. Então, o ideal é, antes de consultar um advogado, sentar e conversar sobre isso de uma forma tranquila, de uma forma amigável. Olha, como nós vamos fazer? O que você acha? Eu tenho essa dúvida. E daí partir para conversar com o advogado e receber uma orientação. Qual regime de casamento vai ser mais adequado àquele casal? Né? E aí vai vindo o histórico familiar. Então, não existe um regime, o melhor, existe o certo para cada caso. Né? Para cada caso. E aí, quando tem casos que tem um da família, um do casal, né, que tem muito mais patrimônio, ou tem herança, enfim, que o outro, qual que seria a sugestão, ou tem alguma coisa? A sugestão é sempre o pacto antinupcial. Fazer o pacto antes. Sempre fazer o pacto antinupcial, porque é o que a gente estava colocando, né? Até vamos colocar aqui, o que é o pacto antinupcial? Muita gente nunca nem ouviu falar sobre isso. Eu mesma, até pouco tempo, acho que nunca tinha ouvido. O pacto antinupcial, ele é um pacto que vai determinar como aquela relação, aquela sociedade matrimonial, porque o casamento é uma sociedade, né? Como aquela sociedade matrimonial vai ser regida. Então, ali você pode definir o que você quiser, tudo. Você pode definir quem vai gerenciar o patrimônio. Então, você pode definir, olha, eu estou entrando neste casamento, eu já venho com um patrimônio X. Então, embora eu não queira me casar com a separação total, eu vou me casar com comunhão parcial, por exemplo, mas eu quero deixar bem definido que esse patrimônio que eu já entro, que já é meu antes de entrar no casamento, não vai se comunicar nem no caso do meu óbito, porque eu já vou definir os meus herdeiros. E ali você pode definir tudo, quem vai gerenciar o patrimônio, se é o casal em conjunto, se é cada um, quem vai se responsabilizar pelos investimentos, pelas dívidas do casamento, do matrimônio, né, a dívida que vai surgir. Até comportamento, o comportamento do casal, como nós vamos nos comportar, se houver adultério, você pode pedir multa, você pode pedir indenização. Então, é nada mais que um contrato, é um pacto firmado entre esse casal e eles podem pôr o que eles quiserem. Existem dois regimes que exigem esse pacto, que é a separação total de bens e a participação nos aquestos. Esses dois regimes exigem o pacto. Comunhão parcial não e comunhão universal não. Mas a gente sempre sugere que, principalmente na comunhão universal, que vai envolver todo o patrimônio familiar, e aí a gente está dizendo patrimônio dos pais, dos avós, que vai chegar como herança, então é muito importante o pacto. O pacto vai evitar um monte de problema, um monte de discussão, e pode até assegurar a parte que não teria direito. Olha, você não teria direito a X do meu patrimônio que eu tenho antes, mas no caso da minha morte ou de um divórcio, eu te garanto, para te dar uma segurança financeira, X. Também pode. Não é só retirar, mas pode também conceder direitos. Que legal. E não é só na parte financeira, que você falou também de comportamento. Até você contou uma história bem legal, diferente pra gente. Diferente, né? Que era... eu tive um caso aí de um casal homoafetivo, eles vieram da Austrália, e eles vieram no Brasil, se casaram oficialmente e fizeram um pacto antinupcial com relação a um dinheiro que eles tinham, eles depositaram numa determinada conta e aquele dinheiro só seria usado para viagem com os dois. Muito interessante, um caso bem, para mim foi único, inovador, e era obrigado a viajar uma vez por ano. E se não fosse, tinha multa, não podia se negar. Foi muito interessante, se via que eles queriam viver a vida, né? Então esse dinheiro, se você tiver dívida, você não vai usar para pagar a dívida, nem eu,
Não vamos adquirir patrimônio, esse dinheiro é para viagem, o patrimônio cultural, muito interessante. Eles protegeram o dinheiro deles mesmos. Deles mesmos, E queriam conhecer, né? Eles eram viajantes, né? Eles se conheceram em outro país, moravam na Austrália, mas não eram australianos. Um era brasileiro, o outro eu não me lembro a nacionalidade. Então eles também vieram, é uma cultura diferente, né? Eles já vieram com isso embutido. Pô, mas imagina, você cansa de viajar uma hora? Uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Se você achar que você vai cansar, já vou colocar isso no pacto também. E o que acontece muito em pacto antinupcial com os artistas é no caso do adultério. Principalmente esses de Hollywood. Pode observar. É muito comum. Se fulano me trair, a indenização é de tantos milhões de dólares. Nossa. Porque expõe a imagem. Expõe a imagem. Então o pacto é livre, totalmente livre, ilimitado. Só que ele tem que ser feito, claro, dentro da lei. Você não pode exigir do outro ou firmar alguma coisa no pacto, alguma cláusula que a lei não ampare. Algo ilegal. Nisso aí não vai ter amparo legal, mas claro que isso já é mais difícil de acontecer. E esse pacto, ele precisa ter um advogado para fazer esse pacto? Com certeza. Existem pactos antinupciais prontos em cartório. O cartório tem um modelinho pronto, mas ali não vai... Você tem que analisar a situação daquele casal, se aprofundar no que eles querem, o que eles estão desejando para o futuro e colocar aquilo no papel. Se você pega um pronto, aquilo é um geral. Então, aquilo, caso a caso, ele não vai resolver problema. Né? Então, não é aconselhável. Aconselhável é procurar um advogado. O advogado vai redigir uma minuta desse pacto, ouvindo o casal, trazendo e orientando. Olha, isso pode, dando conselho, aqui você pode melhorar sim. Ele vai redigir uma minuta aí, vai levar a termo no cartório. Até porque o advogado também tem experiência de casos que também acabaram fazendo, né? O juiz dá uma causa dessa maneira, dá outra, isso também influencia, não só aquilo que está no padrão lá, né? Exatamente. Porque se eles não tiverem esse aconselhamento, eles vão chegar num cartório de notas, né? Que a gente já viu. De notas perante o tabelionato. Isso antes de dar entrada no cartório civil do casamento, né? Primeiro você vai fazer esse pacto no caso desses dois regimes que são obrigatórios, que é o separação total de bens e comunhão universal de bens. Então, você vai lá e faz. Se você chegou lá e você... tô vindo aqui por burocracia, eu quero casar no separação total de bens, me falaram que eu preciso desse pacto, eu vim aqui. Aí ele vai pegar esse modelinho pronto, você vai pegar esse modelo e aí levar pro cartório para dar entrada no civil. Só que aí, lá na frente, se houver algum problema com relação a isso, esse pacto não vai te resolver. Ele pode até causar mais problema, mais discussão. Então tem que fazer que atenda a necessidade daquele casal realmente, as expectativas, o que eles esperam do futuro, como eles querem gerir o casamento, o patrimônio familiar. E esse pacto, ele tem prazo para ficar pronto para depois eu dar entrada no cartório civil? Sim, o ideal é que ele seja feito dentro do prazo das proclamas, para quando vier o casamento do civil, ele já está pronto. O que é o prazo das proclamas? Explica um pouco que aí é onde as proclamas é onde vai juntar a documentação dos noivos, que vai fazer uma pesquisa, eles vão fazer uma declaração que nunca foram casados ou que não tem nenhum impedimento para o casamento, vai ser colocado num edital para ver se não tem bigamia ali, não tem algum casamento vigente que vai impedir aquele matrimônio. Que nem aparece nas novelas. Se tem alguém aqui, tem alguma coisa contra que fale agora ou se cale para sempre, é exatamente isso, só que é lá no cartório. E ninguém nem vai ver isso daí. E aí, para o cartório fazer tudo isso, normalmente são 60 dias. Então, já faz o pacto, já deixa lá para o cartório
trazer a termo para o cartório homologar e registrar, para que saia tudo junto para o dia do casamento. Mas no cartório de notas ele precisa de 60 dias para fazer? Não, No cartório de notas sai no dia. No cartório de notas sai no dia. Aí ele já leva para o cartório de registro civil, porque aquilo vai ficar junto com a documentação para o casamento civil. E aí no cartório civil que eu tenho que dar a entrada com uma certa antecedência do dia que eu vou querer casar mesmo, da data do que eu estava marcada. Porque eles vão analisar a documentação, se está tudo certo, se realmente é válida, se não é uma fraude, se o documento está em vigor. Então, um tempinho sempre é bom. Legal. E no cartório tem uma taxa para fazer tanto esse pacto quanto o casamento civil? São mesmo, Olha, já inclui a eu taxa? não faço ideia. Essa parte de entendi. taxa eu não sei. Não sei. Aí tem que deve consultar ter um custo. o cartório. O cartório. Tá... E assim, os cartórios são tabelados, né? Mas com certeza tem um custo, né? Porque o cartório não vai fazer nada sem com custo. Com certeza. Então. Tem uma pergunta aqui, como que fica normalmente as questões de herança recebida por os cônjuges em cada regime? Como é que funciona isso? Eu sei que você já falou um pouquinho. No regime de comunhão parcial, nós temos duas situações. O cônjuge sobrevivente, ele já é meeiro, né? Ele já tem direito à metade do patrimônio, certo? Então, todo aquele patrimônio que foi constituído após o início do casamento, metade já é dele. Então, ele não é herdeiro, nunca herdeiro dessa metade, da outra metade. A outra metade, os outros 50%, que é do decujus, que a gente chama, que é do cônjuge falecido, vai para os herdeiros desse cônjuge. Então, normalmente os filhos, se não tiver filho, vai entrar na linha de sucessão. Pais, ascendentes, descendentes, primos, colaterais, enfim. Mas se tiver filho, vai para os herdeiros naturais. Daquela parte que não se comunica nesse regime de casamento, que é o patrimônio que ele tem antes do casamento, que não vai se comunicar ao outro cônjuge, aí o cônjuge sobrevivente é herdeiro. Então, uma coisa muito interessante, isso é uma inovação. Então, entra de novo o pacto antinupcial. Bom, se eu falecer, eu tenho patrimônio. Se eu falecer, o meu cônjuge que sobreviveu vai ser herdeiro daquilo que eu já tinha antes do casamento. Então, vou fazer um pacto. Eu quero deixar alguma coisa para esse cônjuge? Não quero. Se eu quero deixar quanto? Eu já posso definir isso ou posso fazer um testamento. No testamento também eu posso definir, olha, no caso de óbito, o que eu já tinha antes do início do matrimônio, tanto eu posso deixar para esse meu cônjuge, ou não vou deixar nada para ele, vou deixar só para os meus herdeiros naturais, enfim, ele pode dispor desse valor. E se ele não colocar nada... O cônjuge sobrevivente é herdeiro, ele entra em concorrência com os herdeiros. Então, ele é herdeiro junto com os herdeiros naturais. Então, um exemplo, ele tem 2 filhos. Vamos pôr 3 para fazer continha redonda. Ele tem 3 filhos. Eu sou o cônjuge sobrevivente. Somos em 4 herdeiros, 25% para cada um. Então, ele concorre com os herdeiros. Por quê? Porque é regime de comunhão parcial. Então, ele só concorre com os herdeiros do patrimônio que ele tinha antes do início da relação matrimonial. Na comunhão universal, tudo é de todos. Então, ele nunca vai ser herdeiro. O cônjuge sobrevivente sempre vai ser meeiro, porque tudo ele tem metade. Então, a outra metade vai ser dos herdeiros. E no questão de benefícios, né? Se depende do regime, muda se eu tenho direito à pensão? Não muda nada. Pelo falecimento do cônjuge? Não muda nada. Independente do regime de casamento, tem um casamento válido, estava convivendo, que essa é uma outra questão interessante, não basta estar casado, tem que estar morando com o cônjuge que faleceu, para ter direito à pensão por morte. Pode até estar casado 50 anos, por ocasião do óbito. Esse casal estava separado há 1 mês, a parte que sobreviveu não tem direito à pensão por morte, mas o regime de casamento não influencia em nada no benefício previdenciário. E no divórcio também não influencia em nada na questão do direito aos alimentos. Independente do regime de casamento, a parte que necessitar dos alimentos vai ter direito. Porque aí rege um outro princípio, que é necessidade com possibilidade. Necessidade para quem vai receber os alimentos, e alimentos sobrepõe que é vida,
Se não come, morre. Então, por isso que o regime de casamento não importa. Importa que precisa se alimentar e o outro pode alimentar, então é necessidade com possibilidade. E como é normalmente feito esse cálculo de alimentos? No caso de uma separação total de bens, e aí acaba tendo filhos, eles casaram separação total de bens, tiveram filhos, e como é que funciona nessa hora? Né? Se eles forem se separar, independente do regime de casamento que eles optaram, porque o regime ele só serve para definir a questão patrimonial. E os alimentos é uma necessidade humana. Então, não importa o regime que foi escolhido. Não há na lei um percentual definido. A lei não diz que tem que ser 10, 20 ou 33%, como todo mundo imagina. A pensão por morte é 33%. Não existe na lei. Tudo vai depender do princípio de qual a necessidade que essa pessoa tem, qual é o valor que vai abranger essa necessidade de alimentos e qual a possibilidade de quem paga. Então, 10% para o Ronaldo Fenômeno é um grande valor. Dá para comer bastante, né? Então, ele tem a possibilidade, mas quem recebe tem a necessidade de receber tanto, porque se não tiver, não vai receber. O juiz vai determinar um percentual menor. Ao contrário, eu tenho uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem 3 filhos com uma mulher e separou. O juiz vai falar para pagar 10% do salário mínimo, R$120? Não, porque ele não vai conseguir sustentar os 3 filhos nem a mulher. Então, o juiz pode até definir 50% para esse caso. Lógico que não pode empobrecer quem vai pagar, porque ele também necessita de alimentos, né? E uma questão interessante com relação à mulher, com relação aos filhos, ele vai pagar até 18 anos se os filhos não forem estudantes universitários, e se estiverem estudando, até concluir o curso universitário. É isso que o pai é obrigado a fazer com relação aos filhos. Tem que cuidar, é obrigação constitucional. E dar amor, afeto, é obrigação legal. Agora, com relação à mulher, se ela nunca trabalhou, ou se ela foi impedida de trabalhar pelo marido, isso já é uma cultura mais antiga, que é o marido mais... do momento, de uma época mais machista, que hoje não existe, mas não tanto, mas se ele proibiu aquela mulher de trabalhar e ela provar aquilo, ele vai sustentar ela para o resto da vida. Porque ela não tem mercado de trabalho. Se ela ficou presa num casamento 20 anos, ela não tem mercado de trabalho, ela vai separar, vai viver do quê? Ela vai trabalhar com o quê? Se ele impediu que ela progredisse na profissão ou que tivesse uma profissão, e o mundo muda em 20 anos e aí ela não conseguiu acompanhar porque ela era dona de casa, esse marido vai ter que sustentá-la. Agora, se ela está desempregada e eles se separam, ele vai sustentar por um período que existe uma média de 1 ano até que ela consiga se recolocar no mercado de trabalho, desde que ela seja saudável, desde que ela não tenha nenhuma doença que a impeça, ela vai ter que se recolocar no mercado de trabalho. Então, esse marido não vai ter que sustentar o resto da vida. E vice-versa também, né? Porque ocorre o mesmo quando a mulher tem a capacidade financeira maior que o homem, dela ter que pagar. Hoje os direitos são iguais. São iguais. No caso, se você casa num tipo de regime e depois você quer alterar, é possível? É possível, mas é difícil. É difícil. É possível. Para conseguir alterar esse regime, tem que haver um devido processo legal, então tem que entrar com uma ação judicial e quem vai autorizar, quem vai dar a ordem para que esse regime seja alterado é o juiz, através de uma sentença declaratória. Só que precisa haver motivos relevantes para isso, tem que apresentar para esse juiz quais são os motivos reais que quer mudar e o juiz vai autorizar. Aí vai homologar, essa decisão é homologada no registro civil, vai alterar lá a certidão de casamento. E a gente estava falando um pouco da pensão, de né, se depender do outro, sustentar, e no caso de dívidas? No caso de divórcio, as dívidas também. A dívida, assim, a dívida ela foi revertida em benefício da família. Como que essa dívida foi adquirida? Por isso que o pacto antinupcial é muito importante. Se eu tenho lá no pacto que eu vou gerir os negócios e eu sou responsável pelas dívidas. Se eu fiz um mau gerenciamento e lá no divórcio eu tenho dívidas, a responsabilidade é de quem está no pacto. Olha. Né?
Então, olha, é uma discussão que a gente vai evitar lá no Poder Judiciário. Aí eu não tenho pacto. E esse casal está cheio de dívida. Comprou um sítio parcelado, tem um outro apartamento financiado. Como vai fazer? O casal é responsável pela dívida, porque reverteu em benefício da família, é da família. Então, pode-se vender, quitar a dívida, o que sobrar é repartido entre esse casal. E as dívidas antes do casamento é a mesma coisa dos bens antes de casamento? Mesma coisa. Não se comunica? Não se comunica, porque não é em benefício da família. Interessante, então não se comunica. Porque às vezes a gente pensa muito nisso na divisão de bens, mas às vezes tem a divisão das dívidas. Das dívidas, né? E é muito comum, né? É super comum isso. E no caso de empresa, onde um do casal tem uma empresa, seja individual, familiar, tenha sócios, como o casamento, ele afeta em alguma coisa em relação à empresa? Não, porque a empresa ela é uma sociedade constituída através de um contrato social, que ali vai definir as regras dessa sociedade. E vai definir as regras de quem? Desse cônjuge com os sócios dele. Então, você imagina a insegurança jurídica que teriam os sócios falar, pô, mas se vou só fazer sociedade com quem já é casado, porque vai que o cara me casa, depois ele separa, aí entra aqui o outro cônjuge querendo tomar e desestabilizar essa sociedade, porque vai desestabilizar. Sim. Então, não é possível. Então, quando existe uma empresa já constituída antes do matrimônio, da mesma forma, se a parte desse sócio, se foi constituído antes, na separação total de bens, é dele. Se foi constituído depois do matrimônio, a parte deste sócio num divórcio pode ser discutido, porque é um patrimônio do casal, mas não a sociedade. Esse cônjuge que se separou, ele não pode entrar na sociedade, ele não pode se habilitar como sócio nessa empresa, e nem no caso do óbito do sócio da empresa. Então, morreu o sócio, o cônjuge sobrevivente não vai virar sócio da empresa, a não ser que o contrato social permita isso. Permita isso. Se caso então tiver uma sociedade entre duas pessoas, um falece, o outro automaticamente fica com a empresa, isso? Ele vai ter que pagar a viúva e os herdeiros. Tá. Ele tem que pagar, mas ele não vai receber essas pessoas como sócio dele. Então ele vai fazer um levantamento dessa empresa, do que a empresa tem de patrimônio, do que a empresa tem de dividendos, do que a empresa tem de dívida, e aí normalmente tem os administradores judiciais ou os peritos contábeis que fazem esse trabalho, e aí vai definir quanto vale as cotas daquele sócio falecido. E aí ele vai ter que pagar, sim, claro, a viúva e os herdeiros. E no caso de divórcio também, tem que levantar o valor para se ela foi constituída após o casamento e o regime é comunhão parcial de bens? Ou comunhão universal, ela tem direito ao patrimônio, não entrar na sociedade. Mas aí tem que fazer esse levantamento. Tem que fazer esse levantamento. Então, um exemplo, são em 2 sócios. Ele fez esse levantamento e descobriu que a empresa tem lá um patrimônio de R$100 mil. E ele tem 50% das cotas da empresa. Então, ele tem um patrimônio de 50. Num divórcio, regido pelo regime de comunhão parcial e essa empresa constituída durante a vigência do matrimônio, ele tem que dar 25 mil para essa outra. E na separação total, não. Só se tiver no pacto. Só se tiver no pacto antinupcial. Entendi. Porque não se comunica os patrimônios, né? E para os noivos, então, que querem um auxílio do advogado, né, para fazer um pacto antinupcial. Quanto seria aí mais ou menos então, a ideia dos valores? Tem tabela, né? Tem a tabela da OAB, né? Eu até anotei aqui o que a tabela da OAB diz, mas é assim, é bem complexo. Por quê? Nesse pacto, deixa eu ver onde que eu anotei. Vai depender muito do que o casal espera. Se ele tem patrimônio, se ele não tem, a complexidade desse trabalho. Então, a gente vai partir aí de R$3 mil, que é esse pacto. No primeiro momento, nossa, que caro, né? Não é caro, porque vai evitar tanto problema e tanto gasto financeiro futuro, né? Que ele é barato. Normalmente, separação, quando tem que entrar no juiz e tal, é caro. Fica uma porcentagem, além do advogado, né? Para o Estado também, né? Sim, para entrar numa ação judicial
de um divórcio litigioso, por exemplo, onde há partilha de bens, o valor da causa... Qual que é a diferença litigioso? Tá, nós temos assim 3 tipos de possibilidade de se divorciar. O extrajudicial, que não precisa envolver o poder judiciário, então vai direto no cartório com o advogado, não é possível fazer o divórcio extrajudicial sem advogado. Então vai ao cartório e se divorcia muito rápido, em uma semana está divorciado, está tudo resolvido, é amigável. Mas só quando não tem filhos menores. Filhos, né? Se tiver filhos menores, não é possível esse divórcio no extrajudicial. Tem que fazer esse divórcio no judicial, porque o Ministério Público ele é o representante dos menores. Quem representa os menores é o Ministério Público. Então ele vai ter que se envolver nesse divórcio. Que ele vai ver lá, peraí, estão se divorciando, como que vai ficar os alimentos dessas crianças? Quem vai pagar? Ele vai proteger os direitos dos menores. Então, se tem, aí no Poder Judiciário nós temos 2 tipos de divórcio, que é o consensual, que já todo mundo resolveu, está tudo certo, a partilha de bens já foi conversada, como vai ser, o casal entrou num acordo, aí é um advogado só. O advogado vai representar este casal. Se for um divórcio litigioso, aí cada um dos separandos tem um advogado próprio. Briga. Aí é briga. E quando você entra para o Poder Judiciário discutindo partilha de bens, você tem que dar o valor da causa dessa ação, que é a soma de todo o patrimônio que vai ser discutido nesse divórcio. E aí 1% é do Estado e 6% é do advogado. Então é caro. Olha como o pacto antinupcial é barato. Você chega num divórcio litigioso para discutir um patrimônio enorme, uma partilha de bens enorme. Tudo que o advogado conseguir para a parte que ele representa, além dos honorários iniciais, ele tem 6%. Ele pode cobrar até 6% do valor venal desse patrimônio. Se você vê hoje um apartamento, né, em São Paulo, vamos supor aí, 100, 200 mil, 6% já é um valor maior do que o pacto lá do judicial, né? E naquele tipo de divórcio que você não tem filhos menores, que você pode fazer amigável no cartório, o custo é menor. É menor, mas tem custo. Tem custo. Tem todos os custos do cartório, as taxas do cartório e os honorários do advogado. Mas é bem mais barato. Tanto os honorários é mais barato, como as taxas do cartório é mais barato que as custas processuais. Ou seja, se tudo já tiver acordado, é lógico que aqui a gente está fazendo um podcast Os Noivos, para quem vai casar e não está pensando em separar. Mas é bom conhecer e a vida muda, né? As coisas vão acontecendo e é bom a gente evitar desgaste, porque eu acho que não é nem só o patrimônio que a gente está falando, é caro, desgaste. É o desgaste emocional. Mas, poxa, eu achei que você era diferente, eu achei que você ia considerar isso. Não, a gente já conversou disso lá a gente já conversou quando a gente estava bem. Então, fizemos um pacto antinupcial que se tivesse traição, era multa de R$1 milhão. Você já sabia que aquele dia estava valendo tanto, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, até questão financeira, se proteger, mas se proteger também emocionalmente. Para não desgastar o casamento. E o que você falou, às vezes, evitar. Porque se já estava combinado, assim, não é o que eu estava esperando de você. Poxa, eu achei que você comprou lá uma casa, você colocou tudo no seu nome, achei que a gente estava junto. Não, a gente conversou antes de casar como ia ser a distribuição financeira da casa. Então, eu acho que isso até evita, né? Evita, exatamente. Mas voltando, a gente estava falando lá das custas, né, do pacto antinupcial. Então o pacto começa a partir de R$3 mil. Aí vai, lógico que ele vai mudando esse valor de acordo aí com a complexidade do trabalho que o advogado vai desenvolver, né? Porque tem pacto de uma folha, assim como tem pacto de 20, 30 páginas. Então é um trabalho grande, importante, não pode ter erro. Então, conforme a complexidade, vai mudando o valor. E o divórcio, se a gente está falando lá de um divórcio consensual, que vai lá no cartório e resolve tudo, em média, uns R$5 mil. Se tiver acúmulo de alimentos, que os alimentos podem ser discutidos também no divórcio extrajudicial para o cônjuge, não para os filhos, porque para os filhos aí é judicial. Aí vai girar em torno aí de uns R$8 mil. Já um divórcio, isso eu estou falando divórcio
consensual, tanto ele no Poder Judiciário como no cartório. E se eu falar do divórcio litigioso, já vai de 10 mil para cima, porque a briga é grande. E aí ele tem 6% também do monte mor, que a gente fala que é a soma do valor venal do patrimônio, que vai ser discutido na ação. Nossa. Ou seja, gente, antes de casar, vê bem. Faça o pacto que ele é mais baratinho. Pra não precisar divorciar, porque vocês estão achando que é caro casar, porque eu tô num grupo de noivas, né, e a gente sempre manda lá dicas, quando vocês pagaram nisso e tudo, gente, é dinheiro, é bastante coisa. É caro casar? Imagina separar, né, então... mais caro ainda. Mais caro ainda. E com relação aos casais homoafetivos, hoje tem os mesmos direitos? Como é que funcionam? Os mesmos direitos. Não tem nenhuma distinção perante a lei de casamento de heterossexuais como casamento de homossexuais. Nenhuma distinção. Todos são iguais perante a lei. Está no artigo 5º da Constituição Federal, isso é uma conquista. O reconhecimento disso foi recente. É recente, é uma conquista. Então, assim, o casamento, não, antes dele ser reconhecido pela lei, era união estável. Então, ele podia até ir no cartório e registrar, fazer uma escritura da união estável, ele podia fazer isso. Com o reconhecimento legal, hoje ele vai se casar como um casal comum. Um casal heterossexual. Já vinha na lei antes, né? E agora teve esse reconhecimento. Esse reconhecimento. Que foi uma demanda da sociedade, da né? sociedade, porque exatamente. As leis, elas muitas vezes a gente fala atrapalha, porque elas burocratizam a nossa vida. É uma coisa que às vezes desgasta, você fica procurando e tal, mas ela é feita para atender as demandas da sociedade e regular, né, a vida em sociedade. Exatamente. Então, as demandas vão surgindo e a lei tem que correr atrás para se adaptar aos novos costumes. Exatamente. Ou costumes antigos, mas que hoje já estão mais aceitos, né? Então, e a sociedade vai mudando, a sociedade vai mudando e vai aceitando coisas que antes não aceitava, né? E aí a lei tem que se adequar, tem que se adaptar à nova sociedade. A gente chama de direito consuetudinário, que é o direito dos usos e costumes de um povo. Então ela vai se adequando. Em relação a isso, né, a gente falou, a bigamia no Brasil, ela é crime. Ela é crime. Ela está tipificada no Código Penal e pena de reclusão, se não me engano, de 6 meses a 6 anos. Então é crime, sim. É crime. A bigamia é crime. E ainda tem associa 2 crimes, né? Eu não sou do direito criminal, mas associam 2 crimes. O crime não é bem estelionato, de falsidade ideológica. Por quê? Porque ele declarou, quando ele foi casar lá no cartório, que ele foi fazer as declarações, ele declarou que ele não tinha nenhum impedimento para o casamento. Ele declara e assina. E se ele tinha, ali é uma falsidade ideológica. Então, nós temos um acúmulo de crime. Nós temos 2 crimes. Porque a gente não sabe como a sociedade vai se comportar. A gente já viu casos de um casamento entre 3 pessoas, mas entre elas, as 3 cientes e de acordo sobre o casamento. Pode acontecer, mas não tem amparo legal. Então, não é perante a lei. Né? É uma celebração dessa união, mas aí os direitos não têm direito a nada que a gente falou aqui. Não, porque a lei não dá amparo. Teve até uma época que também traição era crime, né? Sim, o adultério no antigo Código Civil, que é de 1916, e só foi alterado em 2005. Então a gente ficou aí, de 2016 até 2005, vivendo embaixo do manto de um código super ultrapassado, super machista. Nesse código, a mulher não tinha nem direito a voto, para vocês terem uma ideia. Nossa. E o adultério era crime. Ela tinha que ter autorização do marido, não era? Para votar, para tirar carta de motorista. Exatamente. Absurdo. Então, mas assim... Mas era crime para homem e para mulher? Para homem e para mulher. O adultério era crime. Crime mesmo. Levava reclusão, tudo? Com pena de reclusão, perda de patrimônio. Como o abandono de lar, né? O abandono de lar também era crime. E hoje... o abandono de lar perde o patrimônio, hoje não perde mais, só perde a guarda dos filhos, caso quem abandonou o lar não levou as crianças, porque se levou não perde o patrimônio. E antes, se abandonasse o lar, e a gente falava que era sair na calada da noite, quer dizer, o outro não pode saber que aquele está indo comprar cigarro e sumiu, aí dá abandono de lar, perdi o direito ao patrimônio. E da mesma maneira que o adultério era crime. Aí com o advento do novo Código, e assim, mas estava em desuso já não
com não isso... tinha mais espaço Não, nas com cadeias. isso que é usos e costumes de um povo, embora não tinha sido revogado, na prática já não era mais caracterizado como crime. Aí veio o Código Civil 2005 e definitivamente acabou com a discussão. Não é crime. E aí tem alguma coisa que você acha que hoje está sendo muito discutida, que não está na lei e que é um costume da sociedade? Você É justamente o casamento de mais pessoas. É uma coisa que a gente vive, como a gente estava falando, né, numa sociedade assim. O nosso país ele é bem cristão. A religião ela influencia muito nos ditames da política, das alterações das leis. Nós temos as bancadas dos evangélicos e tal. Então é muito difícil, existe uma resistência muito grande, mas é uma discussão que está aí. Assim como o aborto, essa discussão do casamento, que é diferente da bigamia. A bigamia é quando você constitui um matrimônio, aí você vai constituir uma outra família sem e muitas saber, vezes né? Essa família não sabe. É diferente de casar, de uma família constituída de 3, por exemplo. Isso não é bigamia, e isso é uma tendência. E aí começa primeiro pelo costume, e aí vai trazendo isso. E aí a lei é obrigada a ser adequada. E tem aquela questão também do sobrenome, né? Muita tradição, sempre a mulher receber o sobrenome do marido, o homem, né? E hoje como é que funciona isso e quais as mudanças? Hoje é mais flexível. A mulher pode optar para agregar ao nome dela o sobrenome do marido, tirar todo o sobrenome dela, ficar só com o do marido, pode optar ficar só com o dela e vice-versa também. O marido pode optar agregar o sobrenome da esposa, ou não agregar, ou agregar parte dele, e pode ser no meio, não precisa ser mais no final. Isso veio acabar com aquelas questões que existiam antigamente, que se o casal não teve um filho homem, o sobrenome da família não ia perpetuar. Então isso acabou, porque a mulher ela pode agregar o nome do marido, o marido pode agregar o nome da mulher e o filho pode agregar só o nome do marido ou só o nome da mulher. Isso é recente, né? Porque quando criança chegou eu ouvia isso. Não, você que vai levar o sobrenome do seu pai, né? Então, isso vai caindo, né? E eu fui tirar a cidadania e dar uma briga danada, porque aí os pais se separaram, aí tiraram o nome, aí você tem que ir lá tirar todos os documentos, né? Aliás, vamos falar sobre isso, né? Como não é mais obrigado a mudar o nome, se a gente casar e não mudar o nome, continuo com o meu, Aline Frederici, ele com o dele, a gente é obrigado a mudar algum documento? Não. Só por causa do Estado Civil de solteiro? Não, nenhum. Agora, se agregar o nome, sim, aí tem que mudar todos, RG, CPF, carteira de motorista, porque vai aumentar o nome, né? O nome vai mudar. E se não fizer isso, é falsidade ideológica, porque você vai se apresentar com um nome que não é mais teu. Então não tem assim um prazo, um protocolo, mas é obrigação sua ir atrás disso. E fazer a documentação nova. Falando de casamento prático, uma dica aí, se você quer evitar trabalho. É que assim, tem as duas questões, né? Tem essa burocrática que já ajuda bastante, né? Você não ter que trocar RG, CPF, mas também tem o caso que muitas pessoas, até no grupo de noivos, assim, a gente conversa, surge bastante esse tema, é você criar o nome da família. Sim. Em muitos casos, o homem coloca o da mulher, e o da mulher coloca o homem, e os filhos têm os dois, porque aí fica o sobrenome da nova família, né? Mas tem isso, na casa dela, ela queria os dois sobrenomes, ela tem um só. Eu sou traumatizada com isso. Essa questão do nome foi muito engraçada até, porque assim, o meu irmão, eu tenho um irmão, né, homem, e uma irmã menina. Só que o dela é nome composto, é Ana Elisa Frederici. E do meu irmão, ele tem o sobrenome da minha mãe. E eu sou só Aline Frederici. Eu só tenho 2 nomes. E a vida inteira eu queria, por que eu não tenho Marques? Por que eu não tenho o sobrenome da minha mãe? E segundo a minha mãe, era porque o meu pai falava que depois eu ia ter o sobrenome do marido, né? Eu e minha irmã. Ia ficar grande. Ia ficar grande. E o menino não, então ele colocou o do menino. E eu sempre falei, não, um dia eu vou mudar, vou colocar o nome. E agora eu vou casar. Mas eu decidi também não colocar o do Guilherme por 2 coisas.
pela burocracia. Nossa, só pensar em ter que mudar todos os documentos, eu já não quero. Acho que não gostou do Martins. Não gostou. Não, mas eu também, você poderia pôr o Calegari, que é o sobrenome da mãe? Eu tenho, Pode, posso escolher. porque você tem o Calegari, não tem? Tem. Então Tem o pode. Calegari. Você pode escolher outro, os dois, todos. Pode. Só que é aí a livre questão hoje. é qual? A minha cunhada também chama Aline. A gente tem o mesmo nome. E aí ter o mesmo sobrenome já é uma confusão. Ter só Aline, mas qual Aline? Aline irmã, Aline mulher, Aline nora, Aline Martins, filha. os dois eram Martins. Aí falar o sobrenome, chega encomenda, né, de qual Aline que é. Então, muita confusão. Bem mais complicado. Então eu vou carregar pro resto da minha vida esse meu nome curto aí. E assim, eu acho que também, se for ter filhos, os filhos podem ter os dois sobrenomes. Pode ter os dois sobrenomes. Né? E é muito comum, assim, quando tem um sobrenome forte, conhecido, aí um dos cônjuges querer agregar. Então, eu tenho lá Diniz, Scarpa. Tem a questão do pessoal, os famosos. Os famosos. Aí o outro cônjuge querer agregar, querer usar aquele sobrenome também para ter aí, se impulsionar, né, na carreira ou nas redes sociais, enfim. E aí, num divórcio, essa outra pessoa pode optar em não tirar o nome que ela optou em ter durante o casamento, e se ela não deu razões para envergonhar esse nome, a outra parte não pode exigir que retire. Que é uma cláusula que pode estar no pacto antinupcial. Também pode estar constando no pacto, Muito legal. Nossa, muito bom, né? Muitas dúvidas que acho que eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum, né? Então, muitas novas informações. Onde que o pessoal pode te encontrar, Selma? Bom, meu escritório fica aqui em Santana, na Zona Norte. De São Paulo, é importante aqui falar. De São Paulo, na Zona Norte de São Paulo. E para quem é de fora de São Paulo, a gente faz atendimento online, a gente faz pelo Zoom, né? faz audiências online, assim como faz consultas online. Então, nada impede que a gente atue fora do estado, como a gente atua muito. E nós temos o site, que é www.camposealvesadvocacia.com.br. Tem o telefone fixo do escritório, que é o 011 2099 2450, e o WhatsApp do escritório, que também a gente está respondendo dúvidas e tal, que é 011 97698 1960. Muito bom. E você, Aline Frederici? Me encontra nas redes sociais, Instagram e YouTube, @Aline Frederici, e também no @OsNoivosPodcast, tanto no Instagram quanto no YouTube. Tem os Noivos Cortes também os no Noivos YouTube. Cortes no YouTube. Eu no Buffet Underline Calegari, mande direct lá, normalmente o pessoal me acha. E vocês podem mandar as dúvidas de vocês também, se for no assunto da Selma, pode mandar lá nas nossas redes sociais, a gente repassa, a gente abre caixinha, responde lá mesmo, porque a dúvida de uma noiva pode ser a dúvida de várias. Então a gente vai compartilhando essa experiência. Isso a gente faz mais no meu Instagram pessoal. No Aline Frederici. No @Aline Frederici. Então eu estou sempre lá abrindo caixinhas, dicas de várias coisas do casamento, aproveitando esse momento para compartilhar essas dicas, né? E do podcast também. No do buffet, o Instagram é mais sobre as coisas do buffet. Vocês podem seguir lá, ver espaços lindos, ideias de decoração, ver os casamentos que ocorrem no final de semana. No final de semana um conteúdo bem legal agora no Buffet Underline Calegari. A gente está fazendo várias dicas, cortes do podcast também. Está tendo lá uns carrosséis bem estilizados agora, tá com um design legal. Então vale a pena conferir. Nos finais de semana a gente vem aqui e mostra os eventos que estão acontecendo. Então geralmente na sexta, na quinta a gente abre caixinha. O que vocês querem ver esse final de semana? Que vocês estão com dúvida? Aí o pessoal fala, mostra as lembrancinhas, mostra o vestido da noiva, o buquê. Então a gente vem aqui e mostra os casamentos, que geralmente a gente tem uns 5, 7 casamentos no final de semana, específico das dúvidas. E também sigam lá, @JC Foto e Vídeo, que é quem grava aqui os nossos episódios, nosso parceiro. Fez o nosso pré-wedding, que está incrível. Se quiserem, pode ir lá conferir no YouTube, Aline Frederici, que aí vocês vão conhecer o trabalho dele, que está bem bacana também. Muito bom. Certo? Nos vemos no próximo episódio e até mais. Até mais. Até.